Olá, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, nosso assunto de hoje é honrar pai e mãe. Que desafio, né? Quantas coisas que a gente aprendeu ao longo da vida do que é, na verdade, honrar pai e mãe. Então, boa noite, Cida. Seja bem-vinda. Então, a gente aprendeu muitas coisas sobre o que é honrar pai e mãe. E isso gera uma frustração muito grande quando a gente olha para o nosso pai e para nossa mãe e a gente enxerga um olhar de desaprovação em relação às nossas escolhas. Porque desde que a gente era pequenininho, à medida que a gente foi crescendo, a gente foi desenvolvendo o que a gente chama de lógica pessoal. E dentro dessa lógica pessoal, a gente foi aprendendo o que significa, né? Qual que é o lugar que a gente tem dentro da nossa família, qual que é o lugar que tem os nossos irmãos e qual que é o lugar que tem as pessoas, né? As outras pessoas. Então, a gente vai entender se esse mundo é perigoso, se esse mundo é seguro. Então, primeiramente, a partir do olhar da mãe. Boa noite, Elaine. Então, muitas coisas vão ser aprendidas a partir dessa experiência inicial com a nossa mãe. E o que acontece na nossa infância não fica na nossa infância. Boa noite, Ju, tudo bem? Ei, boa noite. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Seja bem-vinda. Boa noite a todas, todos e todas, né? Boa noite, Ju. Obrigada aí por ter aceito o convite para a gente falar desse assunto tão sério. Quer se apresentar, falar um pouco Sim, rapidamente do seu trabalho? sim. Boa noite a todos. É, eu sou Juliana, né? Eu sou psicóloga há 20 anos, trabalho com crianças e adolescentes e adultos também. Recentemente terminamos um curso em sexualidade humana, né, Tiene? Foi lá através desse curso da Tiene. Isso. E através desse curso, né, que nos habilitou para ter uma bagagem para trabalhar com questões relacionadas à sexualidade. E estou finalizando uma formação em constelação familiar. Ô, Ju, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá com os seus dados móveis ligados também? Que tá dando uma falhadinha? Então, se Tá? você puder deixar a sua internet, as duas internets ligadas, porque aí se para melhorar aqui a conexão. Tá. Mas está me ouvindo? Tô te ouvindo. Uhum. Tá. Se tiver alguma falha no vídeo ou no áudio, você Tá, fala aí, para a gente poder ir ajustando. tá bom. Então, assim, já tem algum tempo, né? Eu me me coloquei à disposição, fiz algumas constelações enquanto representante constelada, e a partir desse movimento, dessa participação de muitas constelações como representante também, surgiu o interesse de fazer a formação e que tem sido muito agregadora, né, para a prática de consultório e para a vida de um modo geral, né? Uhum. Formação que eu tenho feito é no Instituto Imensa Vida, que é aqui em Belo Horizonte, e a gente tem essa possibilidade de ter a formação, uma formação muito assim diversificada no sentido de ter profissionais que trabalham de diversas formas. Cada módulo é um constelador, é um terapeuta diferente que ministra, e lá nós trabalhamos muito as nossas questões. E são experiências que têm assim, trazido um crescimento, um autoconhecimento enorme. Né? E Que ótimo. como a gente aprende lá, né, a gente só consegue ir até onde a gente desenvolveu, né? Tanto no Sim, sim. pai. E eu percebo que esse movimento em direção
olhar, né, para a nossa própria vida, para as nossas relações, é muito agregador. E faz a vida tornar mais leve, né? A gente consegue ter um olhar com mais leveza para as nossas questões e a gente fica mais disponível para o outro. Que ótimo, Ju. Que bom. Então, a partir, né, desse olhar sistêmico, né, é porque como o que acontece na nossa infância não fica na nossa infância, então, muitas vezes a gente vai nesse processo aí de se tornar adulto, só que a gente vai para a vida levando uma bagagem dentro da nossa mochila emocional, que nessa bagagem consta aquela lancheirinha que os nossos pais fizeram para gente não passar fome. Então, dentro da nossa mochila, da nossa merendeira, eles colocaram todos os alimentos que eles julgaram necessário para não faltar comida, para a gente não sentir tristeza, frustração e um monte de outras frustrações. Então, essa bagagem, né, vai representar muito de como que a gente se permite ou não ir para a vida. Não é, Juliana? Então, o que eu percebo é que muitas pessoas estão economicamente muito capacitadas, né? Então foram para a vida, até conseguiram ser bem-sucedidas profissionalmente, mas não se sentem autorizadas, por exemplo, para vivenciar um relacionamento, porque estão, né, numa dinâmica de lealdade aos pais, né, em relação à família de origem. Queria que você falasse um pouco como, né, que a influência da nossa família, né, influencia, tem nessa permissão da gente poder ir para a vida. E aí, em relação a tudo, né, que direito, né, o que faz a nossa, de aprendizagem da nossa família, que impede que a gente se permita ter prazer na relação sexual, mesmo quando a gente pode, quando a gente tem uma autonomia, tem responsabilidade, escolher parcerias, ou escolher o que fazer, um trabalho, ou mudar de emprego, ou mudar de cidade, né? O que faz pessoas já adultas terem dificuldade de fazer as próprias escolhas sem levar na sua bagagem a culpa por estar frustrando a família? Queria que você falasse um pouco disso. Sim, são muitas questões aí que você trouxe, né? Para começar, né, a constelação familiar, né, ela não é nada mágico, né? É uma ferramenta terapêutica muito valiosa, que tem um poder, né, tem uma força muito grande quando a gente, né, consegue, né, fazer dela não só aquela sessão ali, né, que geralmente dura 1h30, 2, até mais um pouco, mas quando a gente consegue levar isso para a vida, sabe? Todo aquele movimento, aquela força da constelação, a gente consegue viver, né, a constelação e as aprendizagens, né, todo aquele movimento das falas. Quem já fez sabe muito bem quanto é forte, né? Então, para a gente começar, eu penso que eu vou falar aqui um pouco sobre essa questão da gente ter essa clareza de que não tem nada fácil, né? A constelação ela vem para tornar mais leve, mais fácil e mais claro aquilo que está difícil, aquilo que às vezes, né, a gente não está conseguindo ver. E trazer essa clareza, né, de onde vêm, né, essas amarras, esses padrões, essas repetições, essas escolhas, né? Tem algumas pessoas que falam, mas não é possível, será que eu tenho o dedo podre, né? Aquela famosa frase do dedo podre. Não é possível que eu não consigo me dar bem no trabalho, na vida, né? E o Bert Helling, né, que foi quem, né, criou a teoria e a técnica, ele fala da importância do pai e da mãe, que são as primeiras, né, figuras de amor e que foi quem nos permite de sim a nossa vida, né? Então tudo começa por aí.
com essa gratidão e esse tomar o pai e a mãe, né? Como você disse aí no início, né? Eles fazem de tudo, preparam a nossa mochilinha, mas para eles poderem se conectarem, existiu ali o amor, né? Foi através de uma relação de amor, uma relação sexual que nasce uma vida. Então, naquele momento da fecundação e tudo, né? Que eles estão ali namorando, ali eles dizem sim à nossa vida, à nossa chegada. E isso é de uma imensidão para as constelações, né? E para a nossa vida, para que tudo, né, transcorra de uma forma fluida. Isso é muito grandioso, segundo a teoria das constelações e todo esse movimento que a gente faz a partir dessa técnica. Então, a gente precisa entender que, por mais que essa mochilinha, né, que quando a gente começa, quando a gente é pequeno, é criança, a gente se contenta, né, e a gente é muito dependente de cuidados, carinho, e a gente aceita isso com muita naturalidade, com muita de aprovação, né? De aprovação. Então, até mesmo assim, quando a criança vai fazer cocô, os pais ficam felizes, né? Que fez cocô, e aquilo ali é um mecanismo de controle da criança, né? Então, ela vai aprendendo. Da mesma forma, quando os pais fazem uma cara de desaprovação, de decepção, eles também estão percebendo, porque mais de 90% ali é o que a gente comunica na linguagem não verbal. Então, mesmo que a criança não tenha uma compreensão da linguagem, aquilo ali, ela vai atribuir um significado para tudo aquilo ali, desde a gestação, né? Isso. E essa questão da comunicação, né, fugindo um pouco aí da constelação, mas assim, é tão importante nesse início da construção, né, da personalidade da criança, assim, interfere muito na formação da autoestima, né? E tudo isso, toda essa comunicação, tanto implícita quanto explícita, essas trocas de afetos, olhares, isso tudo comunica como a família, como essa família se conecta, né, como ela transmite, ela recebe amor, como ela vivencia situações difíceis. Tudo isso a criança aprende, a gente está ensinando, né? São modelos de lidar com a vida. Mas ô Ju, tanto que tem uma diferença muito grande também em que contexto esses filhos vão nascer, né? É muito diferente quando o casal, com qual objetivo esse casal está tendo os filhos, né? Quando um filho é planejado é de um jeito, quando o filho não é planejado é de outro jeito, né? Que efeito que isso tem nessa autorização que o filho vai ter para a vida, né? Como é que isso vai refletir na autoestima do filho, se ele foi desejado. Não, desejado ele foi, né? Se ele foi planejado. Naquela hora ali, né, do amor, né, do sexo, né, tem desejo, né? Então a gente entende que foi desejado, né? Assim, por mais que não tenha sido planejado, como você disse, mas tem tudo a ver a questão do contexto, né, do momento na vida dos pais que aquela criança vem, né? Isso faz muito sentido na vida dessa criança, dessa pessoa que está por vir. Mas em relação a essa energia para a vida, né? Que a gente fala muito nas constelações, que a gente precisa estar muito conectado com essa força do pai e da mãe. A mãe é essa que nutre, né? A criança, desde o início da vida, a gente precisa de ser nutrido de amor, alimento, cuidados, de variadas formas. Nós somos muito dependentes, somos os mamíferos mais dependentes, né? Precisamos das lambidas, né? Do afeto, né? E tudo mais. Isso é muito importante. Então, quando a criança nasce e
ela passa a perceber, né? O nascimento não, voltando lá quando ela já está maior, e ela começa a ter consciência, né? E já começa a ter expectativas em relação a essa mãe, no sentido de fantasiar, mas a minha mãe não poderia ter me dado mais, a minha mãe poderia ter sido mais presente. E a mesma coisa em relação ao pai. Porque o pai ele tem essa função nas constelações de nos dar essa força, essa energia, essa coragem para enfrentar a vida, para enfrentar o mundo do trabalho. Geralmente as pessoas que estão desconectadas, né, com essa questão com essa conexão, né, do pai e da mãe, elas têm essa dificuldade de se dar bem no trabalho, de se colocar, né, na vida, principalmente nessa questão que relaciona ao trabalho, a esse avançar, né, nesse futuro que seja promissor em relação ao dinheiro, né, essa questão de merecimento. Então, essa conexão com o pai e a mãe, né, esse honrar o que o pai e a mãe nos puderam nos oferecer, colocaram nessa mochilinha, porque essa mochilinha deles é o que eles receberam dos bisos, dos nossos avós, os bisos doaram para os avós. Então, isso tudo a gente entende na constelação familiar, que a gente recebe essa força, essa energia de todo o nosso sistema. Nós estamos conectados a toda essa ancestralidade. É como se tivéssemos um HD, né, interno, imaginar aí como a gente está na era muito digital, e a gente carrega isso com a gente. Então, essas, né, avós, bisavós, às vezes irmãos dos nossos avós que tiveram problemas nos relacionamentos, exclusões, abortos que aconteceram, a gente pode trazer e essas exclusões, né, abortos que não foram, né, reconhecidos, pessoas alcoólatras pessoas que tiveram destinos pouco comuns, né? Tragédias, né? Suicídios. Tudo reflete na vida, nas nossas vidas, que a gente não resolve. E os medos, né? Os traumas que aconteceram ao longo da família, as brigas de família, né? Então, muitas vezes é como se recebesse uma herança. A gente não recebe herança somente genética, não. A gente recebe herança dos medos, das memórias, mesmo quando não foi comunicado verbalmente para a gente, né? Essas memórias coletivas, que quando a gente abre, né, o campo, a gente chama de campo, esse espaço onde a gente coloca os representantes, quando a gente faz individual, né, a gente pode fazer com bonecos, com pedra, com qualquer coisa, qualquer objeto, a gente consegue trazer, né, ter clareza e trazer essas memórias e ter a clareza do que é que está impedindo esse fluxo, né? Para que imagine um rio, né, que tem pedras, que tem percursos que a água está passando, né? Às vezes ela não está tendo aquele fluir natural, ela não está fluindo com aquela, né, naturalidade que ela teria aqui, com aquela leveza. Então, quando a gente começa a identificar e trabalhar, e ter clareza, incluir, né, e olhar para esses traumas, incluir essas pessoas que foram alcoólatras, esses destinos pouco comuns, abortos que às vezes, né, quando a gente abre e vai trabalhar com o cliente, a gente vê, e às vezes até a própria pessoa não sabia que eu tinha tido um irmão gêmeo, e às vezes ela está conectada com essa energia de morte. Quando a gente está conectado com essa energia de morte, a gente não consegue. O rio, a água do rio não flui com naturalidade. É como se a gente tivesse travado. A vida fica travada. Isso que você está falando é importante, Ju, porque o que acontece? Quando uma mulher está grávida, ela já está passando informação para esse bebê desde sempre, né? Então, ali já está tendo uma série de informações ali. O bebê está recebendo uma série de conexões. Então, por isso que uma gravidez planejada, ela tem muito mais chance de poder trazer uma criança mais
em condições e ambientes mais favoráveis do que quando não é uma gravidez planejada. E quando, por exemplo, quando vai descobrir essa gestação já vai estar por volta do primeiro mês, às vezes depois. E nos 3 primeiros meses é como se fosse uma argila, né? Então, para preparar essa argila, é nesse período. Então, se a mãe, por exemplo, quem autoriza o bebê a mexer é a mãe. Se quando o bebê mexe, a mãe sente um desconforto, ela contrai o útero, isso é involuntário. E aquela criança sente aquilo ali, aquela mãe sentindo aquele desconforto. E quando tem o aborto, também acontece como se fosse um luto, aquele ambiente ali é um ambiente de medo, né? De morte, como você falou, né? Porque existe um medo, tanto que as mulheres que já passaram por aborto, por perda gestacional, né? Elas têm muito mais ansiedade, estresse e depressão, sintomas desses 3 itens, do que aquelas pessoas que não passaram por esse processo. Então, a vivência, né, o gestar é diferente e, claro, que vai ter um impacto. Fora as experiências de fora. Então, se a mulher não está se sentindo atraente, né? Se está tendo algum conflito, falta de dinheiro, ou problema com o marido, né? Então tudo isso que acontece fora, morte de alguém importante, doença na família, tudo isso vai interferir e vai ser informação. E na verdade a nossa sociedade ainda está muito pouco consciente da importância que esse bebê, desde o momento que ele está ali na barriga da mãe e do pai, conversar com essa criança, né? Então, eu queria que você falasse disso, assim, né? Da influência disso, desde sempre, desde lá de dentro da barriga. Sim. O que acontece? A gente entende que, igual como você disse, todo esse contexto ele vai interferir, sim. Mas às vezes a mãe que está grávida e naquele momento não está se sentindo bem, ela já teve um aborto anterior, muitas vezes ela precisa trabalhar, elaborar essa perda, no sentido de se conectar e conseguir integrar no coração aquele bebê que se foi, aquele aborto que ela teve, aquela perda, e dar um bom lugar para esse bebê, porque ele pertence. A gente entende que todas as vidas, né, que chegam, que são concebidas, elas pertencem e a gente precisa incluir, né? A gente tem que fazer esse movimento de inclusão, porque senão essa energia, esse movimento de morte, de desprazer, de depressão, ele vai reverberar ao longo da vida do sujeito, percebe? Então ela precisa integrar, incluir essa vida. Ela veio a serviço de um sistema, ela veio para cumprir, né, esse tempo menor de vida. E tá tudo bem. A gente precisa conseguir integrar isso aí no nosso coração, dar um bom lugar e seguir. Então esse trabalho precisa ser feito, porque senão o que pode acontecer é aborto repetido, ou então a criança que nasce ficar conectada com esse aborto, né? Então, assim, tem várias situações que podem ter como, de se desdobrarem dessa situação e levar a pessoa a ter uma depressão, ficar conectada com essa energia de morte, de não ter prazer na vida, de não ter sucesso. Ou de medo, né? Essa memória de medo, né? O medo. Às vezes o medo nem é da criança em si ou do adulto. Às vezes o adulto cresce e leva um medo que ele nem sabe de onde que é esse medo. Sim, esse medo também ele pode se conectar a esse aborto que não foi incluído. Então, a gente precisa fazer esse movimento de incluir. E esse movimento, o que que é? É a gente integrar isso diariamente. Fazer esse movimento de não só ali no exercício, no momento da constelação, mas isso no dia a dia, é um processo. A gente precisa viver a constelação. Né? Como que integra no dia a dia, Ju? Como que integra no dia a dia as pessoas do sistema que foram excluídas? Aí eu queria que você falasse, porque assim, tem às vezes o pai que foi excluído,
né? Qual que é o impacto, por exemplo, quando a mãe abandonou ou o pai não estava presente, né? Qual que é o problema quando o pai não é incluído, ou a mãe fala mal do pai, o pai fala mal da mãe, né? Porque o que é honrar pai e mãe, né? Porque quando a gente é criança, pode acontecer isso, né? De você ter que escolher um, né? Ficar do lado da mãe, ficar do lado do pai, quem que tá certo, quem tá errado. O quanto que isso vai impactar na criança e no adulto poder depois crescer de uma forma saudável para poder fazer as próprias escolhas, já que ele tinha que se posicionar, né, escolhendo o pai ou a mãe. Pois é. Na verdade, a criança ela não tem que se posicionar. Na maioria das vezes, o que acontece? Quando o casal se divorcia, eles, numa posição de infantil, né? Ele tá ali, ele vai para um lugar de criança ferida, é um adulto que se comporta como uma criança. Ele não está no lugar de adulto, porque a criança, ela fica dividida, ela está ali no meio do pai e da mãe, duas pessoas que, né, ela ama, às vezes admira, sabe que é pai, mas às vezes não sente tanto amor devido à violência doméstica ou porque agride a mãe. Tem essas situações também. Então, a gente precisa diferenciar, enquanto adulto, a parentalidade da conjugalidade. Então, a criança, ela não precisa ficar nesse fogo cruzado. Ela não é troféu. A criança não é troféu. O adulto precisa ter a clareza de que eles são crianças e eles vão ser pai e mãe a vida inteira. Mas a questão dos pais, da relação de casal, a criança ela não pode tomar partido. É deles, é do casal. Separar o que é do casal e o que é da relação de mãe e pai. Isso aí já quando o pai e a mãe conseguem ver isso já traz uma clareza, né? Esses dias eu atendi um caso de uma pessoa em que a mãe ela trazia muito a filha, então a filha toma muitas dores, então a filha está com muito medo, né, por causa de uma situação, né, que o pai vive de violência com a mãe, então ela quase que obriga a filha a trazer, a ter esse olhar negativo para o pai, e ela fica, mas é meu pai, né, então assim, se você coloca a criança numa situação muito difícil, então assim, é um desafio, né, a gente falar, né, um dos grandes desafios da constelação familiar, quando a gente fala que a gente tem que honrar um pai ou uma mãe que a gente, né, através do julgamento, a gente acredita que eles não foram bons o bastante. Que, às vezes, agredia a mãe, que viveu no alcoolismo e que não teve uma postura que você, enquanto pessoa, julga, né? Julga, aí eu já estou falando o que acontece, há um julgamento. E o que acontece? A gente parte do entendimento que você não precisa amar e admirar o seu pai e a sua mãe. Honrar pai e mãe é você ser grato. Ele permitiu que a vida chegasse até você, e isso já é grandioso. Mas eles são humanos. Eles são humanos. Eles são homens que erram. Então, nós não precisamos validar o que eles fizeram, concordar com o que eles fizeram. Mas a gente precisa entender que eles são os humanos, eles erraram, e a gente não precisa também, para honrá-los, seguir o mesmo destino que eles. A gente isso que você está... Desculpa, Ju, pode terminar de falar. Essa é a lealdade, né? Que às vezes é inconsciente, que a gente se percebe fazendo igual, repetindo um padrão. E quando a gente, né, se dá conta, a gente percebe, não, mas eu posso fazer diferente. Não é porque o pai, né, a mãe, né? E a constelação, ela nos traz clareza e nos ajuda a quebrar com essas lealdades invisíveis, né? E às vezes inconscientes, que não nos deixam fluir nos relacionamentos. A gente persiste em escolher relacionamentos abusivos, persiste em
se contentar com pouco na vida profissional, né, com... Aham. Mas o que eu vejo também, o que acontece? Como que a gente pode falar, porque tem isso que você está falando aí, que é quando a mulher, imagina a mulher que ela sente, não consegue soltar o filho para a vida, ou a filha para a vida, né? E aí o filho, a filha, eles se sentem culpados, né? Por não querer ficar grudado o tempo todo. Qual que é, a orientação, né, na sua visão, para trabalhar a questão da culpa, né? Da questão da própria autossabotagem que existe, claro que não é proposital, mas é porque o medo de não pertencer a essa família, né? Então, por lealdade, eu não amo o diferente. E por lealdade a essa família e esse medo também, muitas vezes, esse filho nasce da falta, não nasce do excesso de amor desses pais, e aí há um aprisionamento que não deixa o filho ir para a vida. E todo filho, quando vai para a vida, independente da idade, dá uma olhadinha para trás para ver como é que o pai e a mãe tá. Se o pai fala e a mãe fala, vai, mas faz uma cara meio que não vai, pelo amor de Deus, então os filhos, eles podem fazer um movimento inconsciente de dar errado lá fora para ter que voltar para perto dos pais com a ilusão de que se voltar para perto deles, a felicidade vai reinar. E queria que você falasse sobre isso, né? Como é que trabalha essa questão, essa culpa, e também como é que faz esse movimento com esses pais para que realmente consiga fazer esse parto, né? Porque o que acontece? Quando a mulher está grávida, tem um tempo para gestação, né? Se o bebê dá sinal para nascer e a mãe não facilita esse parto, o que acontece? O bebê morre. Quando o filho já é adulto, a mãe precisa autorizar esse filho ir para a vida. É o segundo parto, né? Queria que você falasse nisso. Sim. O que acontece? Quando a gente vê, né, situações assim, né, esses emaranhados, né, a gente costuma dizer que a mãe que está casada com o filho, né? Porque na verdade ela não libera ele para viver, né? Ela tá emaranhada, tá ali, estão conectados, é uma conexão que não é saudável. E essa conexão, ela não libera a pessoa para poder... Ela é uma mãe que quer nutrir, não percebe que o filho precisa ali se conectar, né, com a vida, e o pai, que é essa força de dar, né, a mãe precisa permitir essa entrada do pai. Então, ela precisa se conectar com essa força, o pai, no sentido de fazer com que a criança tenha coragem para poder seguir para a vida. Então, assim, esse tipo de relação intrincada, né, emaranhada, ela não é uma energia de morte, não é uma energia de fluxo da vida. Que essa mãe, ela não está fazendo bem para o filho. Ela está, né, impedindo que ele vá, que ele... E geralmente quando a gente vê isso, é um filho que não tomou o pai. É uma mãe, às vezes, que não fala mal desse pai, que se separou ou vive junto, talvez, mas que esse pai, ele não tem valor, ela é muito grande na relação. Então, não é uma relação equilibrada. Esse pai, ele precisa aparecer, porque ele que vai dar essa força, né? Sim, segundo Lacan, quem autoriza é o pai, justamente. Então, essa Isso, Kátia. É a Kátia que está falando isso. Sim, é essa energia masculina que faz ir para a vida.
não é? E quando a gente fala isso, né, Ju, mas e se não tem um homem? Não tem problema, alguém vai fazer essa função paterna. Sim. Mesmo que seja a mulher, não tem problema, pode ser a mulher que vai fazer, não é? Porque a gente tem a mãe sendo responsável pela segurança, então ela que vai ter essa coisa de cuidado, que não sei o que, é coisa da mãe, né? E o pai fala assim, não, vai dormir na casa do coleguinha, né? Vai brincar de bicicleta, vai cair de bicicleta, né? Faz parte, cair da bicicleta vai fazer parte, né? Porque a mãe quer ali super proteger. Do desenvolvimento, sim, a criança ela precisa, né, ter que lidar com essas consequências naturais, que é viver, que é se desenvolver. E a mãe, quando ela, né, faz aquela redoma, não deixa a criança viver, explorar, né, criar essa conexão com o mundo, com a vida. E a criança ela precisa disso, né? Nós precisamos disso. Mas pode falar. Não, pode falar, desculpa. E ter essa força, né? As consequências naturais, né, dos nossos erros e de todas as nossas relações positivas, elas é que vão nos dando força para poder a gente conseguir avançar e fluir. O que você ia falar? Sim, e o que acontece? Quando a mãe ela fala assim para o filho, né? Ou o pai fala para o filho ou para a filha, ai, você é a razão da minha vida, sem você eu não vivo, né? Como é que o filho vai se sentir autorizado para falar não para essa mãe, para esse pai, se é a razão da vida? Então, então assim, os filhos, né, quando é uma relação saudável, eles precisam vir do excesso de amor. E essa função pai e mãe, ela é temporária. Então, os pais, eles têm a função de preparar os filhos para desenvolver habilidades para sair da gaiola e voar bem mais longe do que eles voaram. Exato. Né? E quando a mãe, né? A mãe, ela é maior, a mãe é forte. A mãe e o pai, eles têm uma força. E a criança, o filho é pequeno, né? Nas constelações familiares, a gente tem as ordens do amor, ou ordens, né, leis da vida, que tem algumas, né, pessoas que falam dessa forma, mas a gente costuma utilizar essa terminologia de ordens do amor, que é a questão da hierarquia, né? Quem vem primeiro, né, tem mais força, né? Quem vem primeiro, ele o mais velho é quem vem primeiro. No caso, a mãe, ela veio primeiro, ela é maior, ela tem essa força. Então, quando a mãe se coloca, né, coloca essa energia no filho, ela joga essa responsabilidade para o filho, de que ele é responsável ele, né, é o sentido da vida dela. Isso é uma carga muito grande para o filho, se torna muito pesado. E ela tem essa força. A mãe tem essa força. E ela precisa se conscientizar disso e sair dessa energia, desse lugar de colocar essa criança como maior. Isso gera uma desordem. Isso gera... não é o fluxo natural da vida. Os pais vêm primeiro. Né? Para os pais virem, precisaram dos avós. Então, a gente precisa, né, se conectar com essa força. Por mais que os pais em alguns momentos se sintam, né, em situações assim que são desafiadoras, como a gente tem vivido, né, a questão da tecnologia, das dificuldades aí com essa pandemia, isso tudo que a gente tem vivido tem trazido desafios grandes, mas a gente precisa se conectar com essa força, buscar essa força lá dos nossos pais, do nosso sistema e assumir esse lugar de poder, né? Nós temos esse lugar de hierarquia e nós é que vamos nutrir, né, esse sistema. Nós, enquanto mulheres, né, para dar essa energia de vida para... De vida, sim. Mas também para os nossos filhos seguirem e construírem um futuro promissor, né?
Como quando você fala disso, da represa, do rio, né? Então, o que acontece? Dentro da ordem, né? Então, quem veio antes é maior do que quem veio depois. Então, quando os pais falam, você não sabe o sacrifício que a gente teve que fazer para ter vocês. Eu parei de trabalhar para poder cuidar de vocês. Eu abri mão da minha vida. Coloca essa responsabilidade no filho de que o filho tem que devolver para eles tudo que eles receberam. E isso impede o filho de ir para a vida e gera uma culpa, né? E isso não é possível, gente. O rio, para poder chegar no mar, essa água para poder ter força, para poder ir para o mar e poder gerar outras vidas, não pode ser devolvida, né? Não dá para poder subir a cachoeira, né? Não dá para subir a cachoeira. Então, se você faz os pais, né, um olhar para os pais aqui, uma orientação para os pais, se você realmente ama seu filho, a sua filha, você precisa autorizar o seu filho a ir para a vida, para viver a vida dele. Porque se você faz ele acreditar que ele precisa cuidar de você, porque tem muitos pais que colocam assim, eu cuidei de você, agora você tem que cuidar de mim. Se essa fala assim faz os filhos acharem que eles não podem ter a vida deles, então eles não podem ter uma outra, eles não podem amar o diferente para poder ter a vida deles. Sim. Então essa fala pesa muito e então a própria pessoa pode se sabotar para não por lealdade, né? Eu não posso amar outra pessoa, só posso amar o meu pai ou a minha mãe. Então eu não vou dar certo com ninguém. Uhum. Fala pra gente um pouco isso. E as constelações familiares, né? O Bert Helling fala exatamente isso, que os filhos, eles não têm que retribuir. Né? O pai e a mãe doa, e eles vão fazer para o sistema deles. Assim, eles vão receber do sistema de origem, eles vão retribuir para os filhos deles. Entendeu? E esse fluxo, ele não tem retorno. A gente não tem que retornar. É lógico que quando seus pais estão idosos, estão passando por uma situação difícil, é lógico que a gente vai cuidar, vai dar um apoio. Mas não nessa energia de cobrança. De que a gente tem que doar, né? De retribuir do mesmo tamanho. Mesmo porque a vida é algo tão grandioso que a gente não tem como retribuir. É impagável. E se o filho não vem do excesso de amor, os pais vão cobrar dos filhos para devolver para eles. Sim. Né? E assim, é como se fosse a dívida externa. Não dá para pagar. Não dá. Os filhos vão ficar sempre débito. Então, como eu não consigo pagar, então eu vou deixar de viver, porque é uma forma de eu pagar, né? Sim. Né? É uma forma de eu pagar, eu não viver. Então, se eu não consigo pagar, eu não posso ser feliz. Sim. Ele não se autoriza, né? Como se ele não se autorizasse, né? Não se nessa energia de emaranhado aí, como a Faria que colocou, né? Duplo vínculo. Isso mesmo. Exatamente. Então, assim... Qual postura, Ju, que os filhos precisam ter para poder se autorizar falar não quando os pais têm uma dinâmica de se colocar nesse lugar de filho? Porque esse lugar de... Quando os filhos são pais dos pais, eles não estão autorizados a ter um parceiro ou uma parceira e, consequentemente, ter filhos para poder seguir a vida. Né? Para fazer continuar, porque senão seria morte de família, né? Quando se não tem mais descendente, morte de família. Né? Então, como é que faz para os filhos se autorizarem a falar assim, mãe, pai, deixa eu escolher, eu já sou adulto, eu posso escolher, eu sei escolher, né? Eu aceito que você se preocupe comigo, eu me considero feliz de saber que você se preocupa, mas eu sou adulta, eu já sei escolher. Sim. Eu não, né? Porque às vezes as pessoas já têm sua casa própria, já têm sua autonomia financeira, mas precisa falar que horas que chega em casa, com quem que saiu, como se fosse criança. Precisa.
Ele E precisa. até a questão sexual, né? A gente é terapeuta sexual, a gente vê o quanto que isso tudo vai influenciar na sexualidade. Pessoas que são casadas, pessoas que já são responsáveis, adultas, mas que não podem gozar da vida e gozar sexualmente ou gozar nas próprias escolhas. E aí, como é que esse filho ou essa filha vai estar autorizada a falar não para um diferente se eles estão com dificuldade de falar não para aquelas pessoas que eles sabem que amam incondicionalmente? Então a gente vai abrir campo, né, abrir caminho para uma dinâmica de abuso, se eu tiver que fazer exatamente o que meus pais gostariam que eu fizesse. E essa questão da projeção, queria que você finalizasse aí, né, em relação a isso que a gente está falando, nesse sentido, né, o que o adulto pode fazer para poder ir para a vida, né, de uma forma saudável, sem levar essa culpa, né, de carregar o pai e a mãe para pagar essa dívida que não pode ser paga. Exato. Qual que é o movimento? Como é que faz esse movimento? A constelação, ela precisa ser vivida dia a dia. Então, ele precisa passar a ocupar esse lugar de filho. Fazer esse movimento de filho e de adulto. Para que eu preciso ligar para minha mãe para avisar onde eu estou? Né? Se hoje eu sou casada e eu já né, assumo, já tenho minha independência financeira, já tenho minha sexualidade, já tenho meu parceiro, a minha vida, né, sexual já consolidada. Então, é viver a constelação. Dar o lugar, deixar assumir o lugar de quem é. A minha mãe é maior, ela tem força, ela vai dar conta de lidar com essa, né, ansiedade de eu não ligar para ela e começar a fazer esse movimento, né, de assumir esse lugar de filho mesmo, de quem precisa ir para a vida, de quem precisa começar a assumir esse lugar de adulto, sair desse lugar de criança que precisa estar ali o tempo todo nutrindo essa dependência. Então, é sempre uma relação, né, que de mão dupla. Se tem alguém que é dependente, tem alguém que nutre essa dependência. A gente precisa pensar primeiro nisso. A outra questão é que honrar o meu pai e minha mãe não quer dizer que eu vou concordar com as escolhas que eles fizeram, com a forma como eles agiram. Como eu já disse inicialmente, eles são humanos, eles vão errar, e vão errar muito, mais errado que acertar. Nós erramos e acertamos, né? E é inerente à nossa condição de humano, e a gente precisa sair desse lugar de julgamento. De julgamento, porque nós temos, à medida que a gente vai crescendo e tendo essas consciências do que o meu vizinho tem a mãe e o pai que deram um carro zero para ela e eu não ganhei. Meu vizinho tem o pai que paga a faculdade, meu vizinho, o pai e a mãe. Então a gente sai desse lugar da expectativa, de fantasia, de projetar e aceitar, mas não no sentido de aceitar. Não é um termo certo, porque dá uma ideia de que a gente pode escolher quem que é o pai e a mãe, não. Né? Nas constelações sistêmicas, a gente, na teoria da constelação, a gente não pode escolher. Né? A gente não escolhe pai e mãe. Então, a gente tem que tomar no sentido de assumir esse lugar de não julgamento. Porque eles são pessoas. E tem uma outra coisa, Ju. O que você está falando aí é importante, porque o que acontece? Olha a importância da gente conseguir, da criança, desde pequena, a gente tem que saber falar. Quando você vai sair, né? Se você é a mulher ou é o homem, você vai falar assim, agora eu vou sair com o fulano. Né? A gente vai jantar junto, porque a gente vai namorar. Então, a gente está mostrando para a criança que existe um homem e uma mulher, só que a gente não ouve isso, a gente ouve assim, né? A gente ouve assim, papai e mamãe vai sair, vai ali no mercado, papai e mamãe vai trabalhar. Quem vai trabalhar não é papai e mamãe, né?
Sim. Aquele casal vai lá comprar. Agora, se for a mamãe vai fazer a comida, ou o papai vai fazer a mamadeira, aí é papai e mamãe. Mas vocês precisam separar uma coisa da outra. Se a gente escutou papai, mamãe e não viu o casal, a gente vai cobrar, vai olhar assim, nossa, meu pai e minha mãe, culpa do meu pai e da minha mãe. Não, o pai e a mãe também faltou para eles, né? Na mochila deles também estava faltando coisa, ou tinha coisas que não devia estar. Carências, né? E eles dão o melhor que eles têm. É o que eu falei no início da live. A gente, enquanto terapeuta, também dá o melhor que tem. A gente precisa se trabalhar, porque a gente só consegue ir até onde a gente trabalhou. E os nossos pais também, eles deram o que de melhor. Eles conseguiram, né, nos nutrir, nos levar até onde foi possível para eles. E tá tudo bem. A gente precisa, né, seguir com a vida. E o que a gente vai construir a partir de agora depende da gente, depende das nossas escolhas. E a gente tem que pedir essa bênção, né? Até uma forma da gente trabalhar, né, as falas sistêmicas, né? Na hora que a gente vai fazer o movimento de cura das frases, a gente fala, me abençoe para que eu possa escolher, né, o meu destino, né? Sinto muito por tudo, pela violência, pela dor, por tudo que você viveu, mas hoje eu peço que você me abençoe para que eu siga e que eu possa ter um destino diferente, não sendo leve ao sofrimento e ao mesmo tempo se sentindo pertencente, o que acontece muitas vezes, que é essa questão do duplo vínculo, né, que a colega colocou aqui, é a questão de você romper e sentir que você não pertence, né? Então a mãe também precisa permitir para poder essa energia do pertencimento, que é uma lei do amor, você precisa se sentir pertencente. Para se sentir que você pertence, às vezes você reverbera nessa repetição. Uhum. Que não faz fluir e não nos encoraja para a vida, né? Então a gente precisa se nutrir dessa coragem do pai, dessa força da mãe, para a gente ter sucesso na vida. Bert Helling fala, né, que a mãe é a cara do sucesso. Então a gente precisa honrar, né, honrar o pai e a mãe para a gente ter sucesso nos relacionamentos, na vida, e ter um futuro promissor e ser conectada com o prazer, com essa nutrição, né, da vida. Tem muitas pessoas que acordam, né, que nesse momento que a gente está vivendo estão muito deprimidas, né? Elas estão nessa energia de desprazer. Então vamos conectar com essa energia da vida, vamos honrar pai e mãe, né? Agradecer a vida que veio até nós e para ir para a vida. Não é porque eu tive um destino trágico que eu preciso, né, ficar cobrando isso a vida inteira do pai e da mãe. Eu posso ressignificar isso e a partir disso seguir e construir o meu destino, fazer, né, um amanhã diferente, escrever uma história diferente, né? A página está em branco de amanhã, a gente pode reescrever da forma como eu quiser. E essa é a magia da vida. Por isso que a partir dos 5 anos, os pais já devem ir preparando o filho, que ele não vai ficar ali para sempre na casa deles, que já vai conversando com eles, que quando eles tiverem 18 anos, né, eles já vão ter a própria vida, eles já vão ter a bagagem, né, que eles precisam para poder voar. Então vai preparando a musculatura do filho para poder voar, sabendo que a gente não sai voando já bonito, né? A gente, quando a gente começou a andar, a gente começou meio cambaleando, tropeçando, caindo no chão, levantando. Então, quando o passarinho sai da gaiola, né? Ele sai da gaiola, ele sai meio cambaleando. Às vezes ele cai no chão, mas depois ele voa, né? A mãe fala assim, volta aqui que eu te protejo, volta pra gaiola. E o pai fala, vai, empurra, deixa ele voar. Por quê? Porque somente honrar pai e mãe é voar. É voar para honrar todo o sacrifício que o pai e a mãe fez para poder dar algo de melhor do que eles tiveram, né? Então, a nossa missão é dar continuidade à vida, indo além do que eles foram, né? Mas não para competir com eles, e sim para honrar cada pessoa lá de trás. E aí,
quando os filhos inventam de querer voltar para casa, né? Inventa de se auto-sabotar, né? Às vezes, não vai fazer um curso, depois volta. Não gostei do curso, né? Não, ele é ruim, né? Eu estava vendo um programa, aquele Casamento às Cegas, uma moça falou assim, não, ela tem um pai e um padrasto muito bons. Aí ela pegou e falou assim, nossa, vocês são uma excelente referência para mim. Ficou muito difícil eu achar um homem à altura. Quer dizer, casou com o pai, né? Como é que vai arrumar um homem à altura? Não vai, né? Não vai, porque ninguém vai competir com o pai. Ainda arrumou um pai e um padrasto para competir, não vai. Não vai. Então a gente tem que ter essa consciência, enquanto pais também, de liberar o filho para a vida, porque pai e mãe não vai durar para sempre. Então, num movimento de amor, a gente solta o filho para a vida, a gente não coloca ele na gaiola para ficar comendo o alpiste e tomando só água, porque ele pode buscar a própria alimentação e se nutrir e se superar. Exato. Na Bíblia fala, né? Na própria Bíblia fala do filho pródigo. O filho pródigo, a casa retorna. Não é para retornar, não. Se o filho retornar, tem que ser temporariamente. Por quê? Porque ele precisa viver a vida dele. Ele precisa fazer as próprias escolhas. Ele precisa voar. Ele precisa crescer. Então, quando o filho volta para casa e fica ali um tempo indeterminado, ele volta para a criança e o casal precisa se olhar e buscar outras fontes de prazer para poder se nutrir, que não esse filho. Porque senão, se esse pai e essa mãe for a única fonte de nutrição desse filho, se um dos dois morrem, o outro também morre, né? Olha só a responsabilidade do pai e da mãe quando aprisiona o filho. Que mensagem final que você pode deixar, Ju, para o pessoal que está aqui escutando a gente? E vai escutar depois também. Em que tudo é por amor, né? Que os nossos pais, eles nos protegem, essa conexão, duplo vínculo, isso tudo, né, vem, né, lá de trás, como a gente já disse, dessa ancestralidade, dos nossos bisos, dos nossos avós, toda essa conexão, todos esses emaranhados, essas dificuldades, essas lealdades, é tudo por amor. Né? Então, assim, a gente precisa também fazer esse movimento dia a dia, né? Agradecer a vida, né? Agradeço, mãe, pela vida que me deu. Fazer esse exercício mesmo, né? Se constelar, agradeço pela vida que me deu, veio até mim, mas peço a tua bênção para que eu possa fazer as minhas escolhas e seguir o meu destino, mesmo de você. Sinto muito. Que seja. Sinto muito. E às vezes esse movimento vai ser interno. Você não precisa falar para o seu pai, para sua mãe, mas você olha para eles, né, internamente e entende que o que eles ensinaram, a forma como eles fizeram, foi baseado no que eles tinham, no melhor. E até mesmo aqueles casais, né, aquelas pessoas que foram, que não tiveram um pai presente, teve alguém que pôde exercer essa função, né, de cuidado, né, no caso da função materna e a função paterna, que seria a questão da segurança e também do ir para a vida. Então a gente honra o pai e a mãe biológico também, porque se não fosse aquele pai, mesmo aquele pai que não registrou, não seria aquela pessoa. Sim. E como toda dor, né? Como toda dor gera aprendizado, né? Toda dor, ela também serve de aprendizado pra gente. E a gente precisa aprender também com as nossas dores. Então, quando alguém fala assim pra mim hoje, aí eu uso uma experiência pessoal. Mas meu pai não me assumiu, meu pai nunca pagou um centavo, não pagou pensão, não comprou uma fralda. Então eu não honro ele, pra mim ele não existe. Ou a mãe abandonou, deixou no orfanato, que foi, né? Então, exatamente. Então, mesmo assim, a gente precisa honrar. Porque para existir, para eu estar aqui, para você estar aí, para todo mundo que está assistindo a gente estar aqui, um gameta só não faz uma pessoa. Precisa de um gameta masculino e de um gameta feminino. Então, a gente precisa
desses gametas para poder ser isso aqui, porque a gente é 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. E quando a gente não reconhece, não aceita a nossa história do jeito que ela foi, mesmo que a gente teve um pai ou uma mãe que não pôde cuidar da gente ou não pôde ficar com a gente precisa honrar o que a gente recebeu deles, porque às vezes o máximo que eles conseguiram dar foi a vida. Como eu já estou na menopausa precoce, né? Eu não consigo um óvulo saudável. Então eu falo assim, olha só, mesmo que tenha sido só um óvulo, não foi só um óvulo, porque senão você não existiria. Mesmo que tenha sido só um espermatozoide, foi o suficiente para você estar aqui, estar vivo. Então, você honra o que você recebeu e agora, enquanto adulto, você cuida da sua criança, né? E você dá para você aquilo que você deseja indo para a vida, não morrendo, não ficando presa ao que se foi, e sim saindo do papel de vítima e falando não para as dinâmicas do pai, da mãe, de quem seja, do marido, do namorado, do filho, do patrão. Não para aquilo que adoece e nesse movimento do sim para receber aquilo que é saudável, porque aí assim a gente honra pai e mãe. Exato. Né? Excelente, fechou. Ai, obrigada, Ju. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada a todo mundo que vai assistir. Comentem, né, o que vocês acham que é honrar pai e mãe. Façam perguntas, porque isso ajuda também a gente falar, definir tema. Segue a Ju lá no canal dela também. Né? Ela trabalha com constelação, atende crianças e adolescentes também e trabalha com terapia sexual, né, Ju? Isso. Então, gratidão a todos aí. Um beijo no coração e honrar pai e mãe é fazer algo bem maravilhoso com a própria vida, porque aí sim vai ter valido a pena tudo que eles passaram do jeito que foi, tá bom? Um abraço, obrigada, Ju, obrigada, gente, beijo, fiquem com Deus, tchau!